Você já se perguntou até onde a maldade humana pode chegar? Na história da humanidade, poucos relatos são tão chocantes quanto o do rei Manassés, um homem que teve tudo para ser um grande líder, mas escolheu o caminho da perversidade. Escolhido para governar Judá, ele abandonou os princípios de seu pai piedoso e mergulhou profundamente na idolatria, na feitiçaria e no derramamento de sangue inocente. Seu reinado foi um dos mais sombrios da história de Israel, marcando um período de profunda corrupção moral e espiritual. Manassés não apenas restaurou práticas pagãs, mas incentivou o sacrifício humano, incluindo o de seus próprios filhos. Ele perseguiu brutalmente os profetas e líderes religiosos que ousaram se opor às suas ações, tornando-se um símbolo de apostasia e rebeldia contra Deus. No entanto, sua história não termina apenas com tragédia e destruição. Em um desfecho inesperado, ele passou por uma transformação surpreendente, provando que a misericórdia de Deus vai além do que podemos imaginar. Neste roteiro, vamos explorar cada detalhe dessa trajetória de ascensão, queda e redenção. Como um jovem rei se tornou um dos piores governantes da história de Judá? Quais foram as consequências de suas escolhas terríveis? E, acima de tudo, como alguém que mergulhou tão fundo no pecado encontrou redenção? Prepare-se para uma análise profunda dessa história que desafia nossa compreensão sobre justiça, castigo e graça divina. Manassés assumiu o trono de Judá ainda jovem, com apenas 12 anos. Seu pai, o rei Ezequias, havia sido um dos governantes mais fiéis a Deus, restaurando a adoração verdadeira e eliminando a idolatria do reino. No entanto, com a morte de Ezequias, tudo começou a mudar. Manassés, influenciado por líderes pagãos e pressões externas, iniciou um processo de reversão das reformas de seu pai, reintroduzindo práticas religiosas proibidas e erguendo altares para deuses estrangeiros. Com o passar dos anos, sua devoção às práticas pagãs cresceu, e ele se tornou um entusiasta dos cultos idolátricos. Ele não apenas permitiu que ídolos fossem erguidos em Judá, mas também ordenou que fossem colocados dentro do próprio templo de Deus, profanando o lugar mais sagrado da nação. Essa atitude não foi apenas um ato de rebeldia, mas um claro desafio à aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. O impacto dessas mudanças foi devastador. O povo de Judá, que antes era ensinado a seguir os mandamentos de Deus, passou a se envolver em rituais de adoração a divindades pagãs. As práticas imorais e os sacrifícios humanos se tornaram cada vez mais comuns, trazendo um clima de escuridão espiritual ao reino. Aqueles que ainda eram fiéis ao Senhor foram perseguidos e silenciados, tornando Judá um território dominado pela corrupção religiosa e moral. A opressão contra os verdadeiros adoradores de Deus aumentou à medida que Manassés consolidava seu poder. Ele não tolerava qualquer voz de oposição, e os profetas que tentavam adverti-lo eram brutalmente castigados. De acordo com tradições antigas, Isaías, um dos maiores profetas de Israel, foi morto de forma cruel durante esse período, cortado ao meio por ordem do próprio rei. O sangue dos inocentes manchava Jerusalém e a paciência divina começava a se esgotar. Com Manassés cada vez mais imerso em práticas malignas, Deus enviou repetidos avisos através de seus profetas. Eles alertaram o rei e o povo de Judá sobre as consequências da desobediência, lembrando-os da destruição que havia acontecido no reino do norte, Israel, justamente por causa da idolatria. No entanto, Manassés ignorou todos os avisos, insistindo em sua rebelião. À medida que a maldade se espalhava por Judá, os sacerdotes do Senhor foram substituídos por líderes religiosos pagãos. O Templo de Jerusalém, outrora um símbolo da presença de Deus entre o povo, foi transformado em um local de culto a ídolos estrangeiros. Rituais obscuros passaram a ocorrer ali, afastando ainda mais a nação dos caminhos do Senhor. A população, encorajada pelo exemplo do rei, se entregava a práticas cada vez mais degradantes, sem perceber o julgamento que se aproximava. Um dos atos mais abomináveis de Manassés foi a introdução dos sacrifícios humanos em seu reino. Em sua busca
Insaciável por poder e proteção espiritual, ele sacrificou seus próprios filhos aos deuses pagãos. Essa prática, comum entre os cananeus, era uma das mais detestáveis aos olhos de Deus. O vale de Ben-Hinnom, nos arredores de Jerusalém, tornou-se um local de terror, onde crianças eram queimadas vivas em oferenda a Moloque. O sofrimento e o clamor dos inocentes subiam aos céus, despertando a ira divina. A situação de Judá começou a se deteriorar, não apenas espiritualmente, mas também politicamente. O reino, que antes desfrutava da proteção divina, tornou-se vulnerável a invasões estrangeiras. A Assíria, a superpotência da época, começou a impor sua influência sobre Judá, exigindo tributos pesados e submissão política. Manassés, em sua tentativa de fortalecer suas alianças, aprofundou ainda mais sua dependência dos rituais pagãos, buscando nas superstições assírias a solução para os problemas de seu reino. Mesmo diante desse cenário de desgraça, Deus ainda demonstrava paciência. Profetas foram enviados para chamar Manassés ao arrependimento, alertando-o de que sua conduta levaria Judá à ruína. No entanto, o rei permaneceu arrogante e obstinado. Ele acreditava que seu poder era absoluto e que poderia continuar governando impunemente. Sua recusa em ouvir os mensageiros de Deus selou seu destino, e o julgamento divino finalmente chegou. O castigo veio de maneira inesperada. Os exércitos assírios invadiram Judá e capturaram Manassés. O rei, que outrora se achava invencível, foi humilhado diante de sua própria nação. Colocado em correntes e com um gancho no nariz, ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Lá, privado de seu trono e de sua glória, Manassés teve tempo para refletir sobre seus atos. O Deus que ele tanto desafiou agora o havia reduzido ao pó. No cativeiro, longe de seu palácio e de seu povo, Manassés experimentou a verdadeira consequência de sua rebeldia. Sem riquezas, sem aliados e sem poder, ele percebeu que tudo o que construiu estava desmoronado. Sua aliança com os ídolos não lhe trouxe proteção. Sua confiança na feitiçaria foi inútil, e sua força política se revelou insignificante diante da mão soberana de Deus. Pela primeira vez, o rei que se julgava invencível viu sua fragilidade e compreendeu que estava totalmente à mercê do Senhor. Diante de sua aflição, Manassés fez algo inesperado. Ele clamou ao Deus de seus antepassados. O homem que passou décadas promovendo a idolatria e perseguindo os profetas do Senhor, agora dobrava os joelhos em oração. Com um coração quebrantado, ele reconheceu seu pecado e implorou por misericórdia. Seu arrependimento não foi superficial ou motivado apenas pela necessidade de escapar da prisão, mas um reconhecimento genuíno da santidade de Deus e da profundidade de sua própria iniquidade. A resposta divina a esse arrependimento foi surpreendente. Deus, que é rico em misericórdia, ouviu a súplica de Manassés e restaurou sua posição. O rei foi libertado e retornou a Jerusalém, um feito extraordinário e inesperado. Esse ato demonstrou que, apesar da gravidade de seus pecados, Deus ainda estava disposto a perdoá-lo. O retorno de Manassés ao trono foi um testemunho vivo do poder do arrependimento e da graça divina, mostrando que nenhum pecado está além do alcance da redenção. Agora, um homem transformado, Manassés começou a corrigir os erros de seu passado. Ele ordenou a remoção dos ídolos do templo, destruiu os altares pagãos que havia construído e restaurou a adoração ao verdadeiro Deus de Israel. Além disso, incentivou o povo a abandonar suas práticas idólatras e voltar-se para o Senhor. Sua mudança foi tão profunda que ele passou de perseguidor da fé para um líder que buscava conduzir seu povo de volta aos caminhos de Deus. No entanto, os danos causados por seu reinado ímpio não poderiam ser completamente apagados. Apesar de seus esforços de reforma, a idolatria já estava profundamente enraizada no coração de muitos em Judá. A corrupção espiritual que ele semeou persistiu, e as gerações futuras sofreriam as consequências de suas ações passadas. Seu próprio filho e sucessor, Amon, rejeitou seu exemplo de arrependimento e retomou as práticas pagãs,
demonstrando que o legado da maldade é difícil de ser revertido completamente. Embora Manassés tenha tentado reparar seus erros, a influência de seu reinado corrupto ainda pairava sobre Judá. Suas décadas de apostasia não foram facilmente esquecidas, e muitos no reino resistiram às suas reformas. O povo, acostumado com a idolatria e as práticas pagãs, não abandonou completamente os altares estrangeiros. Eles passaram a adorar o Senhor, mas em muitos casos ainda utilizavam os antigos lugares de sacrifício. Isso demonstrava que, apesar da mudança do rei, a transformação espiritual do povo levaria tempo. A sucessão ao trono deixou claro que as reformas de Manassés não tiveram um impacto profundo o suficiente para garantir um futuro piedoso para Judá. Seu filho Amon, que cresceu testemunhando tanto a idolatria quanto a tentativa de restauração, escolheu seguir os passos de seu pai antes da conversão. Amon não apenas rejeitou a fé no Senhor, mas se afundou ainda mais na corrupção, recusando-se a se humilhar como seu pai havia feito. Seu reinado foi curto, encerrado abruptamente por uma conspiração dentro do próprio palácio. Com a morte de Amon, uma nova esperança surgiu para Judá. Seu filho Josias assumiu o trono ainda jovem, mas demonstrou um zelo singular pela restauração da fé verdadeira. Diferente de seu pai e de seu avô no auge da apostasia, Josias buscou o Senhor desde cedo. Inspirado pelos escritos sagrados e pelos poucos fiéis remanescentes, ele promoveu uma reforma religiosa profunda, destruindo altares pagãos e restaurando o templo. Sua devoção demonstrou que, apesar dos danos causados por Manassés, a graça de Deus ainda estava presente sobre Judá. A história de Manassés nos ensina uma lição poderosa sobre as consequências do pecado e a profundidade da misericórdia divina. Seu exemplo nos mostra que nenhuma pessoa está além da redenção, independentemente de quão longe tenha se afastado dos caminhos do Senhor. No entanto, também revela que os efeitos do pecado podem persistir por gerações, deixando cicatrizes profundas que nem sempre podem ser totalmente apagadas. No final, Manassés se tornou um símbolo paradoxal. Ao mesmo tempo, um dos reis mais perversos de Judá e um dos exemplos mais marcantes de arrependimento verdadeiro. Seu legado nos desafia a refletir sobre o impacto de nossas escolhas, tanto para nós quanto para aqueles que virão depois de nós. Ele nos lembra que a graça de Deus é poderosa o suficiente para restaurar até mesmo aqueles que pareciam irremediavelmente perdidos, mas também nos alerta que nossas ações podem ter consequências duradouras. Após sua restauração ao trono, Manassés percebeu que não bastava apenas destruir os ídolos e proibir a idolatria. O povo de Judá havia sido espiritualmente corrompido por anos de influência pagã e o coração deles estava longe do Senhor. O rei tentou ensinar o povo a se voltar para Deus, mas a fé deles estava enfraquecida. Muitos haviam nascido em um contexto de idolatria e não conheciam outra forma de adoração. Manassés precisaria fazer mais do que meras reformas externas. Seria necessária uma transformação profunda na mentalidade da nação. Para demonstrar sua sinceridade, Manassés incentivou os sacerdotes a retomarem os ensinamentos da lei de Moisés. Ele restaurou o serviço no templo e ordenou que os levitas voltassem a guiar o povo espiritualmente. No entanto, muitos líderes religiosos haviam sido mortos ou corrompidos durante seu período de apostasia, o que dificultou a reconstrução do culto verdadeiro. Mesmo com seus esforços, Manassés enfrentou uma resistência significativa, pois boa parte do povo ainda estava apegada às práticas estrangeiras. O problema era que a idolatria já não era apenas uma questão de adoração, mas havia se entrelaçado à economia e à política do reino. Os cultos pagãos estavam associados a rituais lucrativos, envolviam sacrifícios e promessas de fertilidade para as colheitas. Muitos líderes locais se beneficiavam desses rituais e viam as reformas de Manassés como uma ameaça direta ao seu poder e riqueza. Dessa forma, apesar das ordens do rei, o paganismo continuou a existir em muitos cantos de Judá. Outro fator preocupante era que as alianças diplomáticas de Judá
haviam sido estabelecidas em grande parte por meio da aceitação de divindades estrangeiras. Ao tentar cortar esses laços, Manassés enfrentou pressão externa de reinos vizinhos que não viam com bons olhos sua tentativa de restaurar a exclusividade da adoração a Yahvé. Isso colocou Judá em uma posição delicada, pois sua força militar não era suficiente para desafiar as grandes nações da época. A fraqueza espiritual de Judá ficou evidente nos anos seguintes. Apesar do esforço de Manassés para restaurar a fé no Deus verdadeiro, seu reinado de 55 anos deixou marcas profundas na mentalidade do povo. O arrependimento do rei não foi suficiente para apagar os estragos de suas décadas de idolatria. Assim, a morte de Manassés trouxe consigo um vácuo de liderança espiritual e seu filho, Amon, rapidamente abandonou qualquer resquício das reformas de seu pai. Amon, filho de Manassés, assumiu o trono de Judá e, ao contrário de seu pai nos últimos anos, não demonstrou qualquer sinal de arrependimento ou desejo de restaurar a adoração verdadeira. Pelo contrário, ele mergulhou ainda mais na idolatria, ignorando completamente as reformas que Manassés havia tentado estabelecer antes de sua morte. Em apenas 2 anos de governo, Amon provou ser um rei cruel e impiedoso, permitindo que as práticas pagãs voltassem a dominar a nação. As Escrituras relatam que Amon seguiu todos os pecados cometidos por seu pai antes do arrependimento, mas sem nunca demonstrar qualquer desejo de mudar. Ele adorou os ídolos que Manassés havia rejeitado e incentivou o povo a continuar na mesma corrupção espiritual. Como resultado, Judá rapidamente retornou ao estado de degradação que existia nos dias mais sombrios do reinado de Manassés. No entanto, a liderança de Amon não durou muito. Seu comportamento ímpio e seu governo opressor causaram descontentamento até mesmo dentro de sua própria corte. Em um golpe palaciano, seus próprios servos conspiraram contra ele e o assassinaram em sua própria casa. Esse evento trouxe ainda mais instabilidade para Judá, mergulhando o reino em uma crise política. A morte de Amon criou um vácuo de poder, mas também abriu uma oportunidade para a restauração espiritual de Judá. O povo, percebendo o caos causado por governantes perversos, decidiu colocar seu filho, Josias, no trono. Josias era apenas uma criança quando começou a reinar, mas seu governo se tornaria um dos mais importantes na história de Judá. Ele não seguiria os caminhos de seu pai ou de seu avô em sua juventude pecaminosa, mas tomaria um caminho radicalmente diferente. Sob Josias, Judá experimentaria uma renovação espiritual como não se via há gerações. Ele foi influenciado por sacerdotes fiéis e profetas que ainda mantinham viva a esperança na restauração da aliança com Deus. Aos poucos, Josias começaria a erradicar a idolatria de forma definitiva e traria o povo de volta à verdadeira adoração. Seu reinado marcaria um período de avivamento, mas também de tensão, pois o julgamento divino sobre Judá já estava decretado. Josias iniciou uma reforma religiosa profunda, destruindo os altares pagãos e restaurando o Templo de Jerusalém. Durante essa restauração, um evento marcante ocorreu. O sumo sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei, possivelmente uma cópia do Deuteronômio, que havia sido esquecido durante os anos de apostasia. Quando o livro foi lido diante do rei, Josias rasgou suas vestes em sinal de profundo arrependimento, percebendo o quão distante Judá havia se afastado dos mandamentos de Deus. Determinando-se a restaurar a fidelidade à aliança divina, Josias reuniu todo o povo e renovou o compromisso de seguir a lei de Deus. Ele ordenou a remoção de todos os objetos de idolatria do templo, proibiu a prática de cultos estrangeiros e até mesmo destruiu os santuários pagãos espalhados pelo reino. Sua reforma foi abrangente e agressiva, buscando eliminar qualquer vestígio da influência de Manassés e Amon na vida espiritual de Judá. Apesar dos esforços de Josias, o julgamento de Deus sobre Judá não foi cancelado, apenas adiado. Os pecados de Manassés haviam sido tão graves e enraizados que o destino do reino já estava selado. O profeta Jeremias, contemporâneo de Josias, alertava constantemente o povo de que a destruição viria, independentemente das reformas temporárias. Esse período de renovação foi, na verdade, uma oportunidade
para que um remanescente fiel permanecesse firme em meio ao caos iminente. Josias morreu tragicamente em batalha contra o faraó Neco do Egito, um evento que marcou o início da derrocada final de Judá. Seus sucessores não seguiram seu exemplo e rapidamente restauraram a idolatria e a corrupção. O povo, incapaz de sustentar a transformação que Josias tentara implementar, logo caiu novamente nos mesmos pecados que haviam provocado a ira divina. Pouco tempo depois, o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu Judá, destruiu Jerusalém e levou o povo ao exílio. Esse evento foi o ápice do juízo de Deus sobre a nação, consequência direta das transgressões que começaram com Manassés. A destruição do templo e a deportação do povo marcaram o fim do reino de Judá, cumprindo todas as profecias de juízo anunciadas pelos profetas. A história de Manassés nos ensina que o pecado pode ter consequências devastadoras, não apenas para um indivíduo, mas para toda uma nação. Suas escolhas lançaram Judá em um ciclo de idolatria e perversão que, mesmo após seu arrependimento, não pôde ser completamente desfeito. Seu exemplo serve como um lembrete de que o afastamento de Deus leva à destruição e que líderes espirituais têm um impacto significativo sobre aqueles que o seguem. Por outro lado, sua vida também demonstra o imenso poder do arrependimento e da misericórdia divina. Mesmo após anos de rebelião e maldade, Manassés encontrou perdão quando se humilhou diante de Deus. Sua restauração prova que ninguém está além da graça, desde que haja um coração sincero disposto a se voltar para o Criador. No entanto, suas ações mostram que as consequências do pecado podem perdurar mesmo depois do perdão. Assim, a história de Manassés é um alerta e uma esperança. Um alerta para aqueles que pensam que podem viver em rebelião sem consequências, e uma esperança para aqueles que acreditam que seus erros são irreversíveis. Deus é justo em julgar, mas também é misericordioso para perdoar. Cabe a cada um escolher qual legado deseja deixar, um de destruição ou um de redenção.